Amado e querido Deus, ajuda-nos aqui, pelas misericórdias de Cristo, ó Pai, para entregarmos a Tua palavra segundo o Espírito de revelação, que é o Espírito de Cristo. Por isso que a bênção do Senhor esteja sobre a nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Eu convidaria você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 3. A narrativa sobre a cura de um enfermo que estava na porta chamada Formosa. Versículo de número 3. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, ficou em pé. Começou a andar. Entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Essa é uma passagem extremamente conhecida do livro de Atos dos Apóstolos. A cura deste homem que era conhecido. Quando Pedro e João subiram ao templo, na hora de fazerem as suas orações. Eles estavam indo ao templo para orar. Eles estavam regressando àquele lugar onde Jesus estivera antes, aonde estavam ali as mesmas pessoas que haviam condenado ao Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que me chama muita atenção nesse texto é o fato deles irem ao templo para orar. Porque lá no templo havia o sumo sacerdote, os sacerdotes
e tantas outras pessoas que condenaram Jesus, que templo. Quantas pessoas nós conhecemos que não mais se relacionam, não mais vão a um ministério, não mais vão a uma igreja, porque tiveram algum aborrecimento, porque tiveram alguma decepção, especialmente com a liderança. Quem era a liderança do templo? Caifás era a liderança do templo, e eles continuavam indo ao templo. Ou que o Senhor nos dê um coração como o coração dos apóstolos. Um coração que não se ressente. Um coração que não se afasta, se aparta dos demais. E então eles encontraram este homem que estava sendo levado, que era levado diariamente, colocado à porta que era chamada Formosa, uma das portas de acesso ao templo. Ele era levado até a porta. Ele chegava até a porta. Ele nunca havia entrado antes por aquela porta. Ele não tinha como entrar por aquela porta. Os próprios religiosos lhe proibiam a entrada por aquela porta. Ele podia chegar até a porta. Ali ele tinha a sua forma de vida. Ele vivia, ele sobrevivia das esmolas que lhe davam. Os que entravam para o templo, estes lhe davam alguma coisa, uma pessoa, outra pessoa, lhe davam algum provento, alguma esmola, para que dessa forma ele vivesse. Esse era o seu modo de vida. Ele já havia aceitado, imagino eu, o seu modo de vida. Ele não tinha como ter outro modo de vida. Ou era isto, ou morrer, ou nada. Então ele havia aceitado aquela situação. Aquele homem paralítico, e que a Bíblia diz que era paralítico, e paralítico de nascença. Um homem que tinha um problema, nascera com aquele problema. Fora cuidado e continuava necessitando de apoio, necessitando de cuidados. Veja que ele foi levado até ali, ou por parentes, ou por amigos. O levaram, ou por pessoas bondosas, que quiseram ajudá-lo, que quiseram levá-lo até lá. E naquele dia, Pedro e João viram aquele homem. E Pedro e João tomam uma atitude. Pedro e João aproximam-se daquele homem. Não era apenas um apóstolo. Eram dois apóstolos. Dois homens cheios de fé. Eu creio que nenhum de nós duvida que Pedro e João eram homens cheios de fé. Eram daqueles mais próximos ao Senhor Jesus Cristo. Eram discípulos do Senhor, apóstolos do Senhor.
haviam passado pela experiência do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, eram homens cheios do Espírito Santo. Eu não estou falando de quaisquer pessoas. Eu estou falando de Pedro e de João. Duas referências. Dois homens que nós os consideramos como homens extraordinários na história da igreja cristã, escolhidos por Cristo, nomeados por Jesus, chamados por Cristo para serem seus apóstolos. Homens cheios de fé, homens cheios de autoridade, homens cheios do Espírito Santo, verdadeiras testemunhas do Senhor Jesus, indiscutivelmente pessoas de referência para todos nós nas Sagradas Escrituras. Pedro diz a este homem: olhe para nós. Interessante que Pedro não diz, olhe para mim. Ele diz, olhe para nós. O homem olha e olha atentamente. E ele tem uma expectativa dentro da sua realidade. Esse homem não tinha uma expectativa de cura. Esse homem não tinha uma expectativa de milagre. Esse homem esperava receber alguma coisa. Esse homem esperava receber uma esmola. Esse homem esperava receber algum recurso, um dinheiro que lhe ajudasse. E Pedro, então, lhe diz, ouro e prata eu não tenho. Interessante que Pedro, ao chamar a atenção, ele diz, olhe para nós. Ao dizer de sua limitação, ele não disse, ouro e prata não temos. Ele disse, eu não tenho. Que maravilhoso discípulo do Senhor Jesus, que quando chama a atenção para que o olhem, não quer exclusiva a atenção, mas divide a atenção com outros. Não olhe apenas para mim, olhe para nós, mas saiba que a minha limitação é minha limitação. Ele fala da sua limitação, ele não fala da limitação de João. Esse é um homem diferente, é um Pedro diferente. Não é aquele Pedro tão impetuoso que estamos acostumando, é um Pedro centralizado, é um Pedro transformado, é um Pedro transformado pelo derramamento do Espírito Santo. E que o homem esperava receber, mas Pedro disse a este homem, ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho, isso eu te dou. E o que ele tinha? Em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. Sabe, há uma coisa nesse texto. Há um momento nesse texto que, embora o texto não se refira, eu quando leio o texto, eu sinto nesse texto um momento de silêncio e de expectativa, que foi entre o que Pedro disse, apoiado por João, e o que aconteceu com a cura daquele homem. Há um momento de silêncio, há um momento de expectativa. Por quê? Pedro fez, e João com Pedro fez, tudo certo. Eles olharam aquele homem, eles se compadeceram daquele homem,
E eles disseram, no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Seja curado. Levante-se e ande. Mas o homem, pelo menos por um período, por um momento, em um momento de silêncio, em um momento de tensão, de expectativa, o homem não se levantou. O homem não se levantou. Ele não se levantou sozinho. Ele não se levantou imediatamente. Eles fizeram tudo certo. Pedro fez tudo certo. Pedro disse, no nome de Jesus. Eu não duvido que eles o fizeram cheios de fé. Você crê assim? Eles fizeram cheios de fé. Mas o homem não levantou como eu esperaria que acontecesse, que um milagre acontecesse, que alguma coisa acontecesse. Mas não aconteceu. Não imediatamente, não de pronto. O homem não se levantou. Mas Pedro e João estavam ali, 2 apóstolos. 2 homens cheios do Espírito Santo. Mas ainda assim, o homem, de pronto, não se levantou. Eles oraram, ministraram, e eu poderia dizer, e eu creio que você concordará comigo, em concordância. Pedro e João estavam em concordância. Eles estavam em concordância. Mas eles ministraram juntos. Pedro falou, João concordou, eles estavam em concordância. No entanto, o milagre não estava acontecendo. Nós sabemos que Cristo cura. Nós sabemos que Jesus disse que se nós impusermos as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Nós sabemos que eles tinham experiência, eles viram Jesus curar muitos paralíticos. Mas era de nascença, era um problema grave. Eles viram aquele homem, 38 anos, paralítico, ser curado. Eles viram aquele cego de nascença, se o problema era porque era de nascença, eles viram aquele cego de nascença ser curado. Eles mesmos foram usados, expulsaram demônios, curaram enfermos, pregaram a palavra como Jesus os enviou de 2 em 2, dizendo, curai enfermos, expulsai demônios, ressuscitai mortos. De graça recebestes, de graça dai. Eles estavam entre aqueles que antes do derramamento do Espírito Santo, antes de Pentecostes, já eram usados com poder e autoridade. Eles foram cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes, mas, no entanto, aquele homem não se levantou. Estava tudo certo, tudo correto. Mas a paralisia daquele homem continuava. Mas eles não desistiram. Eles não desistiram. Meus irmãos, deixe-me dizer uma coisa sobre esse texto, que eu gostaria que esse texto se tornasse
como todo texto bíblico, por ser palavra de Deus, todo texto bíblico tem algo de profecia para nós, porque é a palavra de Deus para as nossas vidas. Tome esse texto como algo profético em tua vida, em minha vida, em nossa igreja, em tua família, em teus negócios, em teu trabalho. Pode existir uma paralisia, algo que te impede de andar, de mover-se, que é uma limitação. Estamos orando em concordância, estamos orando no nome de Jesus Cristo, mas parece que nada acontece. Não desista. Continue crendo. Continue crendo. Havia um problema com aquele homem. Havia uma paralisia. Ele nascera com esta paralisia. A vida inteira dele, ele vivia com esta paralisia. E quando você vive sua vida inteira com esse tipo de limitação, a limitação começa a parecer algo aceitável, entre aspas, natural em nossa vida. Nós não podemos aceitar esta paralisia, esta limitação em nossa vida como algo natural. Quando eu aceito, eu tenho uma outra forma de paralisia, que é na minha mente. Eu paralisei, eu estou paralisado em minha mentalidade. Eu aceitei, eu não concebo mudança, transformação. Aquele homem ouviu essa palavra no nome de Jesus. Eu creio, a Bíblia não diz, eu creio, que ele sentiu algo. Algo aconteceu com ele, que ele não conseguia entender, mas a sua mente. Eu creio que na hora que Pedro e João ministraram, a cura aconteceu, mas a sua mente ainda não entendia, ainda não compreendia. Não era mais um impedimento físico, crendo eu que Deus já o havia curado. Nós não sabemos qual foi o momento exato da cura, se antes ou depois, mas crendo que Deus já havia manifestado o seu poder, algo aconteceu, algo estava acontecendo no corpo daquele homem. O poder de Deus estava se manifestando, mas a sua mente ainda continuava presa à paralisia. Você tem que entender que aquele homem, ele se adaptou, ele nascera paralítico, ele se adaptou e adaptou a sua vida, a sua
limitação, a sua realidade. Se ele não era levado, ele tinha que se arrastar. Se ele não podia caminhar e trabalhar, como outros caminhavam e trabalhavam, ele tinha que mendigar toda a sua vida. E o seu estilo de vida estava preso à sua paralisia. E estava paralisado pela sua paralisia. Ele tinha uma mente paralisada na sua limitação. Deus precisa libertar a nossa mente. Muitos de nós estão paralisados, limitados, bloqueados por sua própria mentalidade, por sua própria mente. E há uma coisa que você tem que entender: quando Deus te cura, como curou este homem, Deus mudou não apenas o estado físico, ou o estado de saúde, ou o estado de mentalidade daquele homem. Deus mudou a vida daquele homem. Mudou toda a sua vida. Ele tinha um tipo de vida. E o seu tipo de vida era de mendigar. Agora, ele poderá e ele terá que trabalhar. Deixa eu me dizer uma coisa. Cura te dá trabalho. Cura te dá trabalho. Cura muda a tua vida. Bênção de Deus, o milagre de Deus transforma a tua vida. A tua vida não vai ser a mesma. Tudo que você vivia, tudo que você construiu a uma vida, eu posso dizer, não era uma vida boa, não era uma vida fácil, mas ele construiu uma vida. Usemos esse sentido. Ele construiu uma vida para ele. Uma vida que ele tinha os seus parcos, poucos recursos, mas o seu sustento pelo mendigar. Ele construiu uma vida. Ele tinha um ponto junto à Porta Formosa. E agora, curado, a vida dele vai mudar e vai mudar radicalmente. O motivo que ele tinha, a razão que ele possuía para mendigar, ele não mais tem, ele terá que trabalhar. Você está disposto não apenas a ser curado, não apenas a ser abençoado, mas a mudar radicalmente a sua maneira de viver. Porque isso é ser abençoado. Muitas pessoas querem a bênção de Deus e pensam que a bênção de Deus apenas é um presente. A bênção de Deus vem acompanhada de várias coisas que transformam radicalmente a nossa maneira de viver. Você não poderá fazer as mesmas coisas que você fez, deixe-me dizer a respeito desse homem, a sua vida inteira. Não é só a tua paralisia que termina hoje. A paralisia da tua vida termina hoje. O impedimento na tua vida termina hoje. De agora em diante, você vai ter que trabalhar.
De agora em diante, você será diferente. De agora em diante, as pessoas vão te tratar diferente. Você se acostumou que as pessoas tivessem, no caso deste homem, pena, compaixão de você. Veja, eu sou paralítico. Tenha pena de mim. Me dê algo. Deixa-me dizer uma coisa a você também. Ninguém mais vai ter pena de você. Ninguém mais vai se compadecer, porque a tua limitação não existe mais. Essa limitação não existe mais. Você não vai depender mais da ajuda de outros. Você agora terá que assumir a sua responsabilidade. Isso é cura. Isso é cura. Sim, uma dependência de Deus para o sobrenatural, mas a partir da mudança radical, algo muda na minha vida e muda para sempre. Para sempre. E não muda apenas na minha vida. Porque quando Deus abençoa alguém, a bênção de Deus não se restringe, não se limita a este alguém. Nunca mais aquelas pessoas que o carregavam precisarão carregar de novo. Ou muitas pessoas me carregavam. Muitas pessoas me levavam. Mas eu não serei carregado de novo. Aleluia. Eu não serei mais, deixe-me usar esse termo, peso para ninguém. Você pode dizer amém a isso? Veja que essa cura é muito mais do que uma cura qualquer. Diferente daquele homem que foi baixado do telhado até Jesus, em que os que o carregavam, seus amigos, tinham fé que Jesus o curaria. Aquele homem simplesmente era carregado por estes parentes ou amigos ou boas pessoas que o ajudavam a chegar aonde ele tinha que chegar, a Porta Formosa, para ali mendigar todos os dias. Nunca mais ele seria peso para ninguém. A bênção não se restringe a nós. Deus prometeu abençoar a Abraão. Deus disse ao próprio Abraão: sê tu uma bênção. Mas Deus disse mais a Abraão: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. A bênção não se restringe a você, a bênção alcança a outros. A bênção alcança, quando você é abençoado, a bênção alcança a tua família. Quando você é abençoado, a bênção alcança a tua descendência. Veja, a Bíblia diz que Deus abençoará até 1000 gerações. A bênção, você passa, você se vai, mas a bênção que veio em você e por você, ela continua abençoando 1000 gerações. É uma bênção geracional. E quando Deus abençoa alguém, como abençoou Abraão, Ele não abençoa só Abraão, Ele abençoa o mundo inteiro, a partir da bênção de Abraão. Em Abraão, em ti, serão benditas, serão abençoadas todas
as famílias da terra. A Deus seja a glória. Deus tinha uma bênção para Abraão, mas não foi fácil. Não foi um pequeno intervalo como no dia da Porta Formosa. Foram 25 anos de espera. Havia uma luta para que Sara pudesse conceber. Sabe, o inimigo reconhece que você é uma pessoa abençoada e ele fará de tudo, para que você desista de sua bênção. Bênção, me parece que não vem sem luta. E quanto maior a bênção, o que eu percebo é que é maior a luta. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? E aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por amor a nós o entregou, como não dará, juntamente com Cristo, gratuitamente, graciosamente, por meio da sua graça, todas as coisas. Todas as coisas. Hoje é dia da sua paralisia acabar. Acabar. Anos e mais anos de luta na vida de Abraão e de Sara, para que a promessa se cumprisse, para que o propósito se cumprisse. Onde há propósito? Para a vida que Deus tem um plano. O adversário vê, você é tão marcado pela bênção de Deus, que é inegável que você é abençoado. E o inimigo vê. Existe algo que eu falaria a você no mundo espiritual, que o adversário se opõe. Ele é nosso adversário. Ele vê o propósito de Deus na minha vida, na tua vida, e ele quer se opor, mas resista ao diabo firme na fé. E ele fugirá. Mas sujeite-se a Deus. Sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e o diabo fugirá de vós. O mesmo diabo que anda ao nosso redor, como leão que ruge, ávido para nos devorar, ele fugirá. Você não será devorado, você não será mordido, mas você tem que fazer duas coisas. A primeira delas, sujeitar-se a Deus. A segunda delas, resistir ao diabo. Não adianta resistir ao diabo sem se sujeitar a Deus. A primeira coisa que você tem que fazer é sujeitar-se a Deus. E debaixo da vontade de Deus, com fé, submisso a Deus, resista ao diabo. Um grande propósito terá uma grande oposição. Quanto maior o propósito de Deus na tua vida, maior a oposição das trevas contra a tua vida. Jesus, a verdadeira luz, veio ao mundo, mas as trevas lutaram contra a luz, mas não puderam prevalecer contra ela, mas lutaram. Nós
temos que entender que nós também somos luzeiros neste mundo. As trevas também lutam contra nós, mas elas não poderão prevalecer contra nós, porque maior é o que está em nós do que aquele que está neste mundo. A luz está em nós. Jesus está em nós. E nós temos que compreender que a bênção, Deus quer te abençoar, mas a bênção de Deus não se limita à minha vida, à tua vida, à nossa vida. Ela alcança lugares inimagináveis, lugares que nós nunca chegaremos, tempos que jamais alcançaremos. 1000 gerações. Todas as famílias da terra. Eu não consigo me relacionar, alcançar todas as famílias da terra, mas a bênção alcança todas as famílias da terra. Nós somos limitados, mas a bênção de Deus em nós não é limitada. Ela não se limita a mim, ela não se limita à minha casa, ela não se limita a minhas coisas. A bênção do Senhor alcança todas as famílias da terra. Se Deus me abençoa, como abençoou a Abraão. E eu me torno uma bênção, como Abraão se tornou uma bênção. Mas sabe, eu estava lendo esse texto da cura do paralítico. E eu volto a dizer, de nascença. Ele vira outras pessoas andando. Mas ele nunca antes andou. Ele nunca antes andou. Imagine essa criança, este homem, nasceu com essa limitação. Ele não se desenvolveu como outros se desenvolveram. Ele não engatinhou. Ele talvez tenha se arrastado. Ele não deu os primeiros passos. Ele jamais antes caminhara. Deixe-me dizer algo a você. O que eu oro ao Senhor, que hoje Deus haja nas nossas vidas de tal maneira que nós façamos o que nunca antes fizemos. Ele era paralítico de nascença, ele não sabia andar. Ele faria, a partir daquele dia, o que ele nunca havia feito antes. Deus quer conceder a nós uma bênção que nos faça realizar o que nunca antes realizamos, executar o que nunca antes executamos. Ele era paralítico de nascença. E Pedro, diz a palavra, Pedro o toma pela mão direita. Pela mão direita. Pedro o segura. A ideia, inclusive, dizem os estudiosos do grego, que a ideia é que ambos, João e Pedro,
ergueram este homem. O problema nesse homem estava nas pernas, especialmente a Bíblia fala dos tornozelos. Diz que seus tornozelos fizeram algo que nunca antes seus tornozelos fizeram. Eles se firmaram. Eles se firmaram. Nunca antes, na vida daquele homem, ele sentira os seus tornozelos firmes. Nós não temos ideia de como era, de fato, a realidade física da paralisia deste homem. Me parece que os seus tornozelos, entre outras coisas, seus tornozelos não se firmavam. Se você o colocasse de pé, ele não conseguia ficar de pé de forma nenhuma. Ele tinha os seus tornozelos como que quebrados, como que partidos. Mas algo aconteceu. Um milagre aconteceu. Pedro e João ali estavam. Pedro e João ministraram. Pedro e João concordaram. Pedro e João declararam. A fé se manifestou. Pedro falou com fé. O homem foi tocado, mas ele não se levantou até que Pedro e João ajudaram. Há pessoas que precisam mais do que uma palavra de fé, mais do que uma oração em concordância, como a de Pedro e João. Elas precisam de uma mão que os ajude. A Bíblia, então, nos diz aqui, pegando na mão direita do homem, ajudou-o a levantar. Imediatamente, a Bíblia fala, depois da ajuda, imediatamente, seus pés e tornozelos se firmaram. E aí sim, dando um salto, ficou de pé, começou a andar, entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Aleluia. Eles disseram para ele andar. Ele ultrapassou o que eles disseram, porque ele não só andou, ele pulou, ele saltou, dando graças a Deus. Ele não se limitou em andar, ele saltou, mas ele foi ajudado. Meus irmãos, há pessoas que precisam ser ajudadas. Há pessoas que precisam ser tomadas pela sua mão direita. Há pessoas que nós precisamos ministrar mais do que uma palavra de cura, mais do que uma palavra de milagre, mais do que uma palavra de fé. Nós precisamos estender a mão e ajudá-las a firmarem-se, porque elas não têm firmeza para assumir a cura. Elas não têm firmeza para viverem o milagre. Elas precisam de uma mão
que ajude. E você está disposto a se tornar a mão que segura, a mão que apoia, a mão que levanta, a mão que ergue, a mão que sustenta, que aguenta o peso. Veja bem, era praticamente um peso morto. Um peso morto. Pedro teve que ter fé, mas teve que fazer força. Porque levante uma pessoa que não pode te ajudar. Você já levantou uma pessoa que não pode te ajudar, que não tem força nas pernas, e você tem que erguê-la? Eu creio que Pedro e João apoiaram aquele homem. É o que eu entendo do texto. Firmaram aquele homem. E quando aquele homem, eu imagino a aflição daquele homem. Ele tinha uma mentalidade de paralítico a vida toda. Sua mentalidade teve que mudar. Muitos de nós estamos acostumados com a paralisia. Com a paralisia em nossa economia, com a paralisia em nosso ministério, com a paralisia em nossos relacionamentos, com a paralisia. Nós estamos acostumados com a paralisia. Nós vivemos essa paralisia a vida toda. E quando alguém nos ajuda, como Pedro e João, eles não estavam carregando, eles estavam firmando, eles estavam colocando aquele homem de pé. Eu imagino a aflição daquele homem. Não me soltem. Porque se vocês me soltarem, eu vou cair. Mas de repente ele sente algo. Começa nos pés. Seus pés estavam firmes. Seus tornozelos estavam firmes. E de pés firmes. E agora, tornozelos firmes, ele passou a ter pernas fortes. Que veja, ele não se levantou, ele saltou. Ele pôde saltar, e eu direi isso a você, porque ele foi levantado. Se nós levantarmos, eles saltarão. Mas nós temos que levantá-los. Muitas das curas foi ordenado que eles se levantassem. Mas quando você vai ao grego, esse levanta e anda, era uma ministração que era praticamente um desafio, que dizia, salta sobre os teus pés e anda. Levante-se e anda, de modo que eu diria que esse homem ouviu, salte sobre os seus pés, quando ele sentiu seus tornozelos firmes, seus pés firmes, ele disse, eu vou obedecer, porque alguém me levantou. Se eu levantar, eles vão pular. Mas eu tenho que levantá-los. Sabe, quando Deus me mostrou esse texto, essa ajuda, porque normalmente quando nós falamos, tenha fé. E quantas vezes você já ouviu isso? Eu não vou te ajudar. Você tem que ter fé. Mas há pessoas que eu tenho que ajudar. Se eu tenho fé, que ela vai ser curada, que a paralisia na vida dela vai mudar,
que a paralisia na mentalidade dela vai ser transformada, que ela deixará de ter uma mentalidade de um paralítico e terá a mentalidade de um caminhante, de alguém que caminha, de alguém que anda, de alguém que corre, de alguém que salta, de alguém que pula, de alguém que celebra, de alguém que adora, de alguém que louva o Senhor, porque não tem mais a limitação que teve sua vida inteira, que começou a fazer o que nunca antes fez. Fazendo o que nunca antes fizemos. Esta é minha oração nesta manhã. E eu entendo que eu preciso ajudar. Eu entendo que eu preciso levantar. Que se eu levantar, ou melhor dizendo, se nós levantarmos, sim, se nós ministrarmos, sim, se nós orarmos, sim, se nós concordarmos, sim, se nós proclamarmos, sim, se nós tivermos fé, mas se nós dermos as nossas mãos para aquele que nunca se levantou e o ajudarmos a ficar de pé, algo vai acontecer. Ele vai sentir algo que ele nunca sentiu. E quando ele sentir algo que ele nunca sentiu, deixe-me dizer algo, ele fará algo que ele nunca fez. Porque ele sentiu algo que ele nunca sentiu. E é o poder de Deus. Transformando. Agindo. Uma fé. Para ser eficiente, tem que ser ativa. Ela tem que ter ato. Jesus disse aos seus discípulos, quando esses pediram, Senhor, aumenta-nos, acrescenta-nos, dá-nos mais fé. Jesus disse a eles, se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, e disserem a este monte, lança-te daqui para colar, não duvidando em seu coração, mas crendo, assim será. Fé tem que ser semeada. Fé tem que ser usada. Fé não é uma ideia. Fé não é uma filosofia. Isto é crença. Fé é uma ação. Fé não é apenas um substantivo. A palavra fé, pistes, em grego, é um verbo. Fé tem que agir. Fé tem que ser usada. Tem que ser ousada. Para que seja eficiente, para que seja efetiva, para que aconteça. E muitas vezes, nós temos que fazer como Pedro, como João, erguer o que nunca esteve de pé. Não era uma questão de dizer que eu volte a andar. Quando eu volto a andar, eu tenho a memória de que eu andei. Mas quando eu nunca andei, é uma nova experiência. É uma mudança total da minha realidade. Hoje, a minha oração para todos nós, os que nos ouvem e veem através desta palavra, os que aqui estão presentes, a minha oração é que você faça
o que nunca você pôde fazer. Que você realize o que nunca você realizou. Que você nasceu sem a capacidade, mas hoje você fará o que você nunca foi capaz de fazer. Não é que você não quisesse, é que você não podia. Você não tinha como fazer, mas hoje isto acaba aqui. Isto termina hoje. Hoje você vai se levantar. E se você não consegue ficar de pé, eu te levanto. Eu te apoio. E você vai saltar. Ponha essa pessoa de pé. E essa pessoa vai pular. No nome de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. Fazendo o que nunca antes fizemos. Realizando o que nunca antes realizamos. Mas estendendo a mão, tomando o outro pela mão, ajudando o outro a se firmar, não esperando que ele se firme. Vamos firmar, para que eles sintam que os seus pés estão firmes, que os seus tornozelos estão firmes. Você vai chegar aonde antes você só podia chegar se alguém te levasse. Você vai chegar pelos seus próprios pés. Senhor nosso Deus, eu oro no nome de Jesus Cristo. Eu peço, ó Senhor, que o Senhor nos abençoe aqui. Eu quero, Senhor, apoiar. Eu quero dar sustento, ó Pai. Eu quero, ó Senhor, levantar, erguer aos meus irmãos, para que eles não apenas fiquem de pé, para que eles saltem, para que eles andem comigo, saltando, pulando, dando glórias a Deus, porque agora eles fazem o que nunca antes puderam fazer. Sua vida muda totalmente, radicalmente, pelo poder do nome que está acima de todos os nomes, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Dê a mão à pessoa que está do teu lado. Erga a mão dessa pessoa. Vamos declarar em fé aqui. Eu ergo a vida, eu ergo a família, eu ergo a saúde dessa pessoa. Eu apoio, eu sustento o peso da enfermidade, o peso da dívida. Ela saltará, ela mais que andará, ela pulará. Aleluia. Ela fará o que antes ela não podia fazer, o que ela nunca fez. Hoje ela fará. A partir de hoje ela fará. Nós abençoamos uns aos outros. Nós sustentamos uns aos outros. Nós erguemos uns aos outros.
nós erguemos as finanças, nós erguemos a saúde, nós erguemos os ministérios, nós erguemos os relacionamentos, nós erguemos a vida. Essa vida vai saltar, ela vai pular, no nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Aleluia, amém.